Hoje eu vou dar início a uma sobremesa que eu já tô querendo fazer há um tempo, mas sempre eu mudo alguma coisa nela, né? Um pensamento, no caso. Eu acrescento alguma coisa, eu tiro alguma coisa, altero alguma coisa da receita. E hoje eu vou começar fazendo um teste, que é a minha ideia com essa sobremesa é a seguinte: é fazer uma sobremesa que tenha texturas de morango. Eu peguei o morango como fruta para usar como base nessa sobremesa. Então, no início, a minha ideia era fazer uma pavlova, só que eu retiraria todo o interior da pavlova quando ela ainda não tivesse totalmente assada, né? Utilizaria um prato fundo. Nesse prato fundo eu colocaria uma fatia bem fina de bolo, estilo pão de ló. Na pavlova, no interior da pavlova, eu colocaria texturas de morango, né? Diferentes tipos de texturas, por exemplo, uma ganache de morango, uma geleia de morango, alguma outra coisa de morango, né? E tamparia, em teoria, o fundo dessa pavlova com a fatia de bolo, né? E a intenção era, com uma colher, a pessoa quebra a casca dessa pavlova, no caso eu quebraria a casca dessa pavlova, e nisso mostraria o interior da sobremesa, né? Só que com o tempo essa questão da pavlova foi mudando um pouco. Eu fui querendo alterar um pouco a forma de fazer essa sobremesa para ela também ficar um pouco mais apresentável. E foi onde surgiu a ideia de fazer tipo um aro de chocolate branco, utilizar essa mesma camada de bolo no estilo pão de ló, fazer um cremant de morango, um coulis de morango e um confit de morango. Só que é claro que tem que saber dosar no açúcar e coisa assim, porque senão vai ficar uma sobremesa extremamente doce. Cada textura, ela tem que ter seu sabor específico. E para isso, hoje eu vou começar o teste, né? De primeiro fazendo o confit, depois o coulis. Talvez eu faça o bolo também, para ver como é que vai ser, como é que eu vou finalizar ele, né? E também nesse bolo também vou testar se eu uso corante e aromatizante de morango ou se realmente eu uso morango para fazer esse bolo. E além dessas receitas, desses ingredientes, eu também vou acrescentar talvez um sorbet ou um gelato de morango, ainda estou vendo, porque atualmente eu vendi minha máquina, então não tenho mais a máquina para fazer o sorvete. E fazer na mão é muito chato, eu não tô muito afim de fazer sorvete na mão, ficar 20 minutos, 25 minutos batendo a massa do sorvete. E eu quero fazer um marshmallow também de morango. Só que esse marshmallow ainda é uma ideia que está na cabeça, porque a forma que eu quero fazer ele, eu não sei se vai dar certo, só realmente testando para ver. Mas agora vou seguir, vou levar essas coisas aqui pro fogo e já volto para mostrar como que ficou. Bom, confit e coulis pronto, só que o coulis eu ainda tenho que processar ele e depois peneirar. O confit vai ficar assim mesmo, ele parece mais uma compota, né? É bem parecido com uma compota. Ainda vai dar tempo de eu fazer a massa de bolo, que no caso vai ser uma genoise, que é como se fosse um pão de ló, só que francês, porque adiciona gordura na receita. E dando um contexto melhor, essa sobremesa em si, eu já estava querendo fazer ela bem antes do Natal. Só que, como foi muito corrido, várias coisas para fazer no trabalho, e ideia vindo e indo, vendo várias referências na internet, querendo mudar uma coisa, querendo acrescentar outra, acabou que eu fui adiando dia a dia essa receita, e hoje eu peguei para fazer ela para teste. Não vai ser a sobremesa completa ainda, eu não tô com todos os ingredientes ainda, porque eu não tive tempo de comprar, mas pelo menos o confit, o coulis e a massa de bolo, a genoise, eu vou fazer hoje. Já o aro de chocolate, que é uma das coisas que mais vai dar trabalho na receita, e, e o marshmallow, infelizmente eu não vou fazer hoje porque eu preciso comprar gelatina incolor, preciso comprar açúcar de confeiteiro ainda. Para o aro de chocolate tenho que comprar o chocolate branco e acetato, provavelmente também vou ter que comprar para poder moldar esse chocolate, né, fazer ele em forma de aro. Mas é isso aí. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me select. O liquado, esse aqui é o resultado. Ficou bem bonito, né? Aqui, eu vou tentar acrescentar uma raspa de limão para ver como é que fica.
provavelmente vai ficar bem cítrico, porque ele já tá bem cítrico por causa do azedinho do morango. Aí vai entrar o azedinho do limão também. E bom, para fazer essa genose, eu vou utilizar um mixer, porque na batedeira vai ser pouca coisa para bater, então a batedeira não vai conseguir bater muito bem, né? Não vai alcançar o fundo do bowl. Eu vou utilizar esse mixer aqui da Els, é um mixer que eu ganhei de presente. Eu já fiz um vídeo no canal tentando fazer merengue suíço, se não me engano, com ele. Eu não faria novamente, para ser sincero, eu acho que sobrecarregou muito o mixer. Fiquei até com medo de ter queimado, porque depois eu vi no manual que eu poderia usar por mais de 1 minuto e meio, contínuo. Mas eu vou usar ele novamente aqui para bater esse ovo com açúcar. Acredito que vai ser mais fácil do que com o merengue, porque o merengue ele tem um ponto um pouco mais difícil, assim, de alcançar, do que apenas, claro, com açúcar normal, que é o merengue francês, se não me engano. Mas, bom, como eu havia falado anteriormente, aqui eu vou utilizar corante e aromatizante de morango para fazer essa receita, porque como é um teste, não tem a necessidade, talvez tenha, porque não vai é a mesma coisa, né? As duas formas de fazer mudam, utilizando a fruta em si e utilizando a essência, porque com a fruta você está acrescentando mais corpo na receita, com a essência nem tanto, porque uma gotinha não vai fazer grande diferença na massa, igual acrescentar a polpa da fruta em si. Mas vamos ver como é que vai ficar com a essência, né? Se ficar aceitável, até posso pensar em utilizar ela, ao invés do morango na sobremesa final. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Ah, e um adendo. Aqui eu usei o nosso famoso chat, não foi o chat GPT, mas eu usei uma IA para reduzir ao mínimo essa receita aqui, para não fazer grande quantidade, né? Porque como é um teste, eu não preciso fazer um tabuleiro gigante de genose. Pode ser só um quadradinho, algo assim. Então aqui tá tudo bem reduzido para somente uma receita de teste. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Bom, mudei de ideia. Eu vou tentar bater isso aqui na batedeira, porque agora vamos bater agora esse merengue numa batedeira. Não é bem um merengue, né? Porque tá com a gema. Mas vamos bater em ponto de neve. Vai ficar bem aerado. Em seguida, eu vou colocar o trigo. E em seguida a gordura e levar pro forno. They're just full of jealousy, yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me. Essa massa não utilizou nada de líquido e nem fermento químico. Ela foi apenas ovo, açúcar, trigo, manteiga e o aromatizante com o corante. Agora eu vou espalhar essa massa num tapete de silicone e vou colocar para assar na temperatura quase mínima do forno. Só lembrando que enquanto eu fazia essa massa, eu deixei o forno pré-aquecendo também na temperatura mínima. Obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. E só um adendo importante, eu nunca fiz esse tipo de massa, então também é a minha primeira vez testando isso daqui e espero que dê certo. Agora eu vou espalhar ela no tapete para deixar uma camada bem fina mesmo, bem fina, porque a intenção ela é ser só a base que segure todo o recheio, né? Porque ela junto com o aro de chocolate vai ser a estrutura da sobremesa, que vai comportar tudo o que vai em cima. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Ah, e outra adendo, confeitaria não é meu forte. Aqui é só uma curiosidade, né? Porque eu acho muito bonita a profissão de confeiteiro. Só que eu sou uma pessoa que não tenho muita criatividade ou não tenho muita referência para fazer as coisas. Por falta, às vezes, de vontade, porque a internet está aí para isso. Eu tenho livro pra caramba, não só de confeitaria. De confeitaria eu tenho pouco, mas eu tenho livro pra cacete de outras coisas relacionadas à cozinha. Mas eu nunca parei para ler, para ser sincero. Foram poucas as vezes que eu peguei algum livro que eu tenho para ler e sempre fui procurando algo muito específico, não lendo todo o livro em si. Mas esse ano eu quero focar mais nessa parte de criação. Eu não vou chamar isso aqui de criação porque talvez já possa existir essa sobremesa, mas possa ser chamado de releitura, uma referência. Eu só peguei vários elementos que eu fui vendo pela internet da mesma fruta, que no caso aqui a base da sobremesa é uma fruta, a base criativa, por assim dizer.
é uma fruta. Então, peguei várias referências na internet, vi várias referências na internet de diferentes tipos de textura com essa fruta, né? E pensei na ideia de por que não juntar elas em uma só sobremesa. E cada textura trazendo uma sensação diferente, né? Dessa fruta. Possa ser algo que dê certo, como possa ser algo que dê errado também. Porque a chave disso tudo aqui vai ser o equilíbrio entre cada textura, o sabor de cada textura, que vai ditar como que vai ficar a sobremesa. Bom, base já espalhada, a base do bolo, vou colocar para assar e já volto com ela assada. Bom, aqui está a massa do bolo. Considerações. Corante não faz diferença nenhuma, então eu não vou utilizar corante na receita final. Aromatizante ainda não sei porque não provei, mas a massa tá. Ficou parecendo um pouco de biscoito, ficou parecendo um biscoito, mas também serve. Vou esperar para ver quando esfriar. Se a textura não ficar tão legal, vou ver outra receita. Vou tentar fazer de uma forma diferente para melhorar. Mas é isso. Por hoje foi a massa, o coulis e o confit. Depois eu volto com o marshmallow e talvez o sorbet. Ambos teste, só para ver como é que vai ser, para fazer a ficha técnica dessa sobremesa, para no final montar tudo certinho e ficar bacana. E também o aro de chocolate branco.